Vamos iniciar, então. O pastor Jurandir vai compartilhar conosco uma palavra devocional e, na sequência, então, nós vamos compartilhar com vocês os 3 novos projetos do PEP Crescer, e também falarmos sobre o encontro nacional nesse ano de 2026, né? Então, essa é a pauta aí da nossa reunião. Ao final, nós vamos deixar alguns minutinhos ainda abertos para confraternização online de todos, né? E também tirarmos dúvidas aí ao longo da apresentação de cada projeto, ok? Pastor Jurandir, então, tem a palavra. Eu vou pedir para todos deixarem seus microfones fechados, enquanto nós estamos ouvindo a palavra do Jurandir, depois na sequência das apresentações. Bom dia a todos os irmãos e irmãs. Quero iniciar esse tempo orando com vocês, agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês que estarão participando desse tempo que a gente vai ter online. Tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso, um tempo que Deus vai falar ao nosso coração. Feche a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, nós temos muita gratidão ao Senhor por esse tempo que o Senhor nos permite estarmos juntos, tratando de assuntos tão relevantes, mas acima de tudo, meditando na Tua palavra e entendendo que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Guarda cada família representada, que o Senhor possa nos dar a Tua direção, falar ao nosso coração e também nos guiar, Senhor, nos projetos que o Senhor tem para que coloquemos em prática para a glória do Teu nome. Abençoe cada estado representado, cada família representada, que o Teu nome seja enaltecido e louvado em nós e através de cada um de nós. É a nossa oração, gratos por esse tempo, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero convidar você para a gente refletir num tema, porque nós não devemos desistir do propósito de Deus. E para esse tema, eu separei 3 versos da Bíblia. Um é de Jeremias 29:11, o outro é a parte B de Mateus 10:22 e depois Romanos 12:21. Jeremias 29:11 diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, de vos dar esperança e um futuro próspero. Mateus 10:22, na parte B, ele diz o seguinte: aquele que perseverar até o fim será salvo. E também Romanos 12:21 fala: não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Porque eu quero pensar com vocês nessa proposta de por que não devemos desistir do propósito de Deus, mas precisamos persistir e permanecer no propósito de Deus. Porque é essencial e necessário a gente estar fortalecendo a fé todos os dias da nossa vida. É necessário também a gente cuidar do nosso coração, porque o nosso coração realmente é o solo da palavra de Deus, é onde a palavra de Deus vai chegar a cada um de nós. E também a gente não deve desistir do propósito de Deus, porque nós devemos confiar na soberania de Deus. O Deus que eu e você servimos, ele é soberano. Ele é criador dos céus e da terra, e mesmo em meio a todas as tribulações, mesmo em meio a todas as adversidades e dificuldades que nós vivemos, nós precisamos fortalecer a nossa fé, cuidar do coração, que é o solo da palavra de Deus, e também nós devemos confiar na soberania divina do Senhor, porque Ele tem cuidado de todas as coisas. E para tudo isso, é fundamental a gente manter a nossa constância na oração. A oração, certa vez eu ouvi dizer que a oração é a respiração da alma. Quando a nossa alma respira, é na verdade quando a gente está tendo contato, intimidade com Deus Todo-Poderoso. Nós devemos também manter a nossa adoração e esperança o tempo todo. Adoração porque quando nós adoramos a Deus, nós realmente estamos mantendo a viva e verdadeira esperança no nosso coração. E nós cremos que Deus sempre ele restaura e também ao mesmo tempo ele cumpre as suas promessas. Ao mesmo tempo que ele renova e restaura as nossas forças, ele vai cumprindo as suas promessas dia após dia, fazendo com que a vontade dele aconteça na nossa vida. E ele é o único que pode transformar desertos em vitória e transformar desertos em amadurecimento. Ninguém transforma desertos em vitórias a não ser o Senhor.
E ninguém transforma desertos em amadurecimento se não for o nosso Deus. É por isso que nós precisamos continuar no propósito do Senhor, e é por isso que a gente não pode desistir da caminhada divina, da caminhada cristã, aquilo que está proposto pelo Senhor para cada um de nós. Então eu queria prosseguir mantendo algumas reflexões básicas, mas necessárias e práticas do nosso dia a dia para a gente continuar prosseguindo no propósito do Senhor. A primeira coisa delas é que a gente precisa focar na fidelidade de Deus. O que é focar na fidelidade de Deus? É a gente lembrar o que a gente leu ainda há pouco em Jeremias 29:11. Ele é o único que conhece os planos que ele tem para cada um de nós. Ele é o único que sabe os verdadeiros planos que ele tem para cada um de nós. Então nós sabemos que o nosso Deus é fiel. Então por isso que a gente precisa focar nessa fidelidade. E os planos dele, a Bíblia afirma que são planos de prosperar, de dar esperança a um futuro próspero. Ele é o único que está interessado no nosso crescimento e nas nossas vitórias. Então você deve nutrir isso no seu coração. Entenda que os planos dele são os melhores que os seus. Os planos dele não te farão frustrar na vida. Os planos dele preencherão todos os vazios existenciais dentro de você. Os planos do Senhor é a prova da fidelidade dele, na certeza que o cumprimento acontecerá no tempo oportuno, porque Eclesiastes 3:1 diz que há um tempo determinado para tudo que vai acontecer debaixo do céu. Então nunca deixe de focar na fidelidade de Deus. Todas as vezes que passarem dúvidas sobre a tua mente e o teu coração, todas as vezes que pairar angústia, todas as vezes que você pensar em desistir, todas as vezes que você estiver excessivamente cansado, lembre-se, a fidelidade de Deus não cansa, a fidelidade de Deus não frustra, a fidelidade de Deus ela é verdadeira, não é mentirosa, a fidelidade de Deus ela jamais passará. Tudo que ele promete, ele cumpre. Tudo que ele fala que vai fazer, ele fará. Ele fará para a minha vida e para a tua vida. Então, ele conhece os planos que ele tem para mim e para você. E esses planos, a Bíblia afirma que são de paz e não de mal. E ele trará esperança e um futuro próspero e verdadeiro. Uma outra coisa que a gente precisa pensar e focar nisso é adorar em meio às dores que nós vivemos e sentimos. A adoração não é um convite a cantar uma canção. A adoração é um convite a você ter uma postura de vida diferenciada em meio às dores e às dificuldades que você vive. A adoração vai além de uma canção. A adoração é um posicionamento que você precisa ter na tua vida diante das adversidades que você vive. Então, não murmure diante das dificuldades. Não murmure diante dos desertos. Não murmure diante das barreiras que se apresentarão. Você precisa louvar e orar, mesmo que o seu coração esteja profundamente apertado. Você precisa adorar e exaltar o Senhor, mesmo que o seu coração esteja aflito, pois a adoração ela abre e fortalece o milagre, abre as portas do milagre e fortalece o milagre no teu coração. Então a adoração ela vai contrária à murmuração. Enquanto a murmuração fecha portas, a murmuração não te permite enxergar a vontade de Deus, enquanto a murmuração gera tristeza e angústia, a adoração abre portas, a adoração faz você enxergar um horizonte promissor da glória de Deus, faz você perceber que a mão do Senhor te conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas, trazendo refrigério para a tua alma. Então, adore em meio à dor. A dor, ela é algo real e verdadeiro na vida de todo ser humano. Nós jamais passaremos por essa vida sem passar pelas dores da vida. As dores da vida, elas acontecem para mim e para você. Não vai ser diferente na vida de nenhum de nós. Mas lembre-se, a adoração não te gerará frustração. A murmuração vai te gerar frustração, angústia, tristeza, abatimento. Os murmuradores, eles cansam no meio do caminho. Os adoradores, eles continuam até a linha final. Então adore em meio às dores que você vive e às dores que você sente. Uma outra coisa fundamental na nossa caminhada para a gente não desistir do propósito é você entender o processo.
Pastor, como é que eu entendo o processo? Amados, o propósito frequentemente inclui um deserto, inclui espinhos da carne, como Paulo teve o dele, que molda o nosso caráter e nos torna mais parecidos com Deus. Paulo, certa vez, ele falou que foi-lhe posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás a esbofeteá-lo, e ele orou 3 vezes pedindo ao Senhor para que o espinho fosse removido. Mas o Senhor respondeu para ele: não, Paulo, o espinho vai ficar aí e a minha graça te basta. O que nos sustenta é a graça. Entenda que o processo é doloroso, o processo é desértico, o processo muitas vezes é espinho na carne, mas o processo não é processo de derrota, é processo de vitória. O processo é a certeza que você está indo na direção certa e que no meio do caminho existirão dores, existirão angústias, existirão tristezas, abatimentos, acontecerá muita coisa difícil. Mas tudo isso é para forjar o seu caráter, não é para te lançar no mar da angústia e da decepção. Então, continue no processo. O processo ele é extremamente fundamental. E o processo ele te torna mais parecido com o Senhor. O meu e o seu Senhor foi um homem de dores, um homem que atravessou desertos, foi um homem que precisou lidar com angústias, com pessoas difíceis, com pessoas atribuladas e turbulentas. Mas o processo fez ele chegar à linha final obedecendo à vontade do Pai e à vontade de Deus. Saiba de uma coisa, a tua obediência te leva à vitória. O que te leva à vitória não é você ter as melhores ferramentas e elas todas amoladas. O que te leva à vitória é entender que o que você tem é suficiente e a tua obediência te levará onde você precisa chegar. Então apenas seja obediente. A obediência vai fazer você entender o processo e alcançar o propósito de Deus para a tua vida. Uma outra coisa fundamental, não deixe de buscar apoio e não deixe de descansar. Buscar apoio é fundamental e descansar é necessário. Não tente carregar tudo sozinho ou sozinha e não tente fazer tudo sozinho ou sozinha. Você não vai conseguir. Deus não nos criou para caminharmos sozinhos na caminhada da vida. Então, converse com Deus, busque conselho de pessoas maduras, líderes maduros, pessoas que possam acrescentar coisas boas na sua vida e descanse sempre que possível e necessário. Sempre quando possível e necessário, descanse, pois a exaustão acaba agravando a vontade de desistir. Todas as pessoas exaustas, elas pensam em parar e em desistir. Todas as pessoas que descansam e entendem que há momento de avançar e há momento de recuar, há momento de abraçar e de deixar de abraçar, há momento de sorrir e há momento de chorar, todas as pessoas que entendem isso, elas entendem que há um momento também de parar e descansar um pouco, porque nós precisamos respirar nos momentos exatos da vida. Então não deixe de buscar apoio. Não caminhe sozinho ou sozinha. Tenha amigos mais chegados que irmãos. Busque conselho de pessoas mais velhas, maduras, pessoas que entendam realmente o que você está passando e possam te ajudar no processo da oração e da caminhada cristã. E você vai perceber que a sua vitória chegará para a glória do nome do Senhor. Uma outra coisa necessária, renove a sua mente. Nós precisamos sempre renovar a nossa mente, não buscando abrir a nossa mente tão somente com livros de autoajuda ou de conhecimento dentro da nossa área profissional. Medite na palavra de Deus. Rejeite pensamentos contrários ao que a palavra de Deus apresenta. A palavra de Deus sempre nos apresenta palavras de fortalecimento, palavras de posição, palavras positivas. E eu costumo dizer que a Bíblia ela serve para nos confortar e nos consolar, mas também para nos corrigir. Você vai precisar de correção, mas você vai precisar de conforto e de consolo na hora das suas dores também. Então a Bíblia ela é completa do início ao fim. Ela te conforta, ela te consola na hora da tua dor, na hora da tua tristeza, na hora do teu abatimento. Mas ela te corrige na hora que você precisa de correção em alguns posicionamentos errôneos da vida. Então, renove a sua mente sempre colocando a palavra de Deus. Talvez você pode me dizer, Jurandir, eu já li a Bíblia toda mais de 2, 3 vezes, eu conheço a Bíblia de capa a capa. Mas você sabia que na hora dos momentos da nossa angústia, existem áreas do nosso cérebro que elas são bloqueadas e fechadas, que você não consegue lembrar coisas boas?
Por isso que é necessário renovar a leitura na palavra de Deus. Quando você vai buscar, Deus vai te mostrar o que você precisa ouvir, a área que precisa ser tratada. E quando você busca, a palavra vai trazer o que você precisa para o seu coração. Uma outra coisa, tenha uma atitude vencedora. O que é uma atitude vencedora? Não desista. A desistência não é opção na agenda de Deus. A desistência não é uma opção que existe na agenda divina. Então você precisa realmente continuar, não desistir. Deus não colocou a palavra desistência da caminhada cristã, da caminhada da vida, do propósito que Ele tem para a tua vida. Ele não coloca a desistência como uma opção. A desistência não está na agenda de Deus. Se a desistência não está na agenda de Deus, não pode estar na sua agenda. Tanto é que, como eu li Romanos 12, 21, não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Toma uma postura agradável a Deus. Eu quero te dizer que a dor é passageira e o propósito é eterno. A dor vai passar, mas o propósito ele continua. É por isso que quando a gente foca no propósito de Deus, a gente chega onde Deus quer que nós cheguemos. Então não desista do propósito divino. Então, o meu desejo nessa manhã é que realmente você entenda tudo aquilo que Deus tratou contigo. Foque na fidelidade de Deus. Nunca deixe de olhar para a fidelidade de Deus. Adore em meio às dores que você atravessa. Por mais que esteja doendo, existe alguém que sara as tuas feridas e te faz mais do que vencedor. Entenda todo o processo que você está vivendo. Entender o processo te leva à vitória que o Senhor tem para você. Busque apoio e procure descanso. Apoio de pessoas mais maduras e descanso na hora que você precisar parar para descansar. Renove a sua mente. O Senhor é o único que pode renovar a sua mente em todos os momentos. A palavra dele nos dá base para isso. Tenha uma atitude vencedora. A atitude vencedora não é ser positivista, é entender que a desistência não faz parte da agenda de Deus e que a dor é passageira e o propósito é eterno. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Que Deus abençoe você onde Ele te plantou, no teu estado, para você caminhar com o Pepe. Que você tenha a mente de Cristo e o coração igual ao dele. E que você alcance os propósitos de Deus para a tua vida e para a vida das pessoas que te cercam. Então lembre-se, a desistência não faz parte da agenda de Deus. O que faz parte da agenda de Deus é continuar para que o propósito chegue e alcance a sua vida. Eu quero orar com você novamente, em gratidão a Deus pela sua vida e pela sua família. Pai, muito obrigado por esse tempo que a gente pode meditar na tua palavra e entender que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. A gente não quer ser acoplado e entender que a dor ela é contínua na nossa vida. Nós entendemos que a dor é passageira, ela vai passar, mas o seu propósito é eterno. E ele vai acontecer no tempo oportuno do Senhor. Nós cremos em cada promessa que o Senhor nos faz e entendemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nos sustenta, nos cura, nos guarda, nos dirige e abençoe todo o restante dessa reunião que teremos. E obrigado pelo PEP Brasil, por cada coordenador, por cada missionário e facilitador, por cada pessoa, Senhor, que muitas vezes abre mão de vida profissional, de vida continuada dentro da profissão, para entender que o teu propósito é maior do que a vontade natural. Obrigado por cada uma dessas pessoas. Dá sustento, dá suporte, supre cada necessidade física, psíquica, emocional, necessidades espirituais, materiais, todas elas, supre necessidades e derrama compaixão, misericórdia e graça sobre nós. Nós oramos gratos, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos conduza em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Obrigado, pastor Paulo. Obrigado, irmãos. Amém. Deus abençoe, pastor Jurandir. Vou pedir a Carmélia, por favor, Carmélia, abre o seu microfone e ore pela vida do pastor Jurandir, agradecendo a Deus e pedindo a bênção de Deus sobre a vida desse servo. Amém. Amém. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, e agradecer por mais um presente de um dia, né? Que o Senhor vai nos... A gente não sabe nem como falar contigo, Senhor. Só motivo de gratidão pela vida de cada irmão, em especial nessa manhã, pela vida do pastor Jurandir, pela disponibilidade que ele tem na tua obra, pela instrumentalidade que ele tem sido na vida
da gente como missionário no PEP, Senhor, trazendo reflexões na área da nossa saúde emocional, mental. Deus, tu sabe que a gente precisa, em vários momentos nós nos sentimos cansados, mas nessa manhã, Senhor, como nossa colega colocou, uma mensagem oportuna, Senhor, para vir diretamente às nossas almas, aos nossos corações, e que o Senhor continue abençoando ele, suprindo todas as suas necessidades e abençoando sua família. É assim que eu oro, agradecida no nome precioso de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Carmélia. Que Deus seja abençoando, né? Vamos compartilhar com vocês já os projetos, né, que nós estamos lançando. Quero começar apresentando o projeto Copa do Mundo e depois, na sequência, vamos compartilhando os demais projetos. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Consegue visualizar o projeto Copa do Mundo? Sim. Ok. Então, nós estamos lançando aí, já oficialmente a partir de hoje, o projeto Copa do Mundo. É um projeto que desafiou um pouquinho, né? Porque vamos trabalhar o projeto, a Copa do Mundo, né, será feita em 3 países, né? Estados Unidos, Canadá e México. Então, a elaboração deu um pouquinho de trabalho, né? Mas a gente começa aqui com o projeto, na sua justificativa, né? A Copa do Mundo é um evento global, dos mais impactantes, né? Semelhantes também ao que acontece com as Olimpíadas de 4 em 4 anos, e é uma oportunidade para a gente trabalhar com as crianças, então, os valores bíblicos, princípios bíblicos e tudo aquilo que, de forma saudável, o esporte pode compartilhar conosco, né? O projeto ele pode ser desenvolvido tanto para o PEP, de 4 a 6 anos, quanto para o PEP Crescer, que é a nossa turminha aí de 7 a 12 anos. Esse projeto ele tem os graus de desafios, né? Então algumas atividades são mais adequadas para um grupo de 4 a 6 anos, outras atividades mais adequadas para o grupo de 7 a 12 anos. Né? Na página seguinte, você tem o mapa, né, dos países. Pastor, a tela fechou aqui para mim. Fechou? Não estou vendo. Deixa eu ver aqui. Todos acompanham? Sim. Sim, aqui está aparecendo. Tá. Aqui também está aparecendo. Sim, Tá. para mim não aparece, não. Mas tudo bem. Sumiu agora. Não. Tá, então, Vê se consegue. pode ser alguma variação de internet aí. Apareceu. Pode ser variação de internet aí, pode, às vezes, eliminar um pouquinho essa imagem. Então, você tem aí o mapa com os países, com os 3 países, né? Canadá, Estados Unidos e México, as cidades sedes de cada competição, principalmente na primeira fase, né? 2 cidades no Canadá, 11 nos Estados Unidos e 3 no México. E aí os 3 mascotes oficiais, né? Temos aí o alce do Canadá, o jaguar do México, né? Pode ser jaguar ou onça do México, e a águia careca dos Estados Unidos, né? Que são, então, os 3 animais simbólicos desses países que foram adotados, então, como mascote da Copa do Mundo 2026. Aí um comentário, né? Se comenta aí sobre cada um deles, né? Por que foi escolhido, qual é a influência, né, dessas figuras na cultura de cada país e o que ele traz para o esporte, né? Qual é a reflexão que ele traz para a competição. E aí, os desenhos, né, para trabalhar com as crianças, né?
Aí apresentamos a bola oficial, né, chamada de trionda, né? Então, as 3 ondas, né, da bola, caracterizando os 3 países, né? Então, a bola vem também personificando aí os 3 países sedes da Copa 2026. Aí a taça, uma imagem também da taça e algumas diretrizes aí sobre a Taça do Mundo 2026. A relação dos países, né, também foi outro desafio, porque essa competição vai reunir 48 países, né? Então, a definição desses países aconteceu no último dia 31 de março, né? Então, montamos o projeto e ficamos esperando a conclusão da classificação no dia 31 de março, para poder completar o projeto e entregar para vocês o projeto mais completo possível, né? E aí um pouquinho da seleção brasileira na Copa do Mundo, da FIFA, né? Os anos em que ganhamos o campeonato, né? Somos o único país pentacampeão, né? E alguns dados marcantes e situações atual também da seleção brasileira, né? Uma das atividades sugeridas, aí talvez mais voltado para a turma do Crescer, que é Descubra o País, né? Então eles podem, pelo mapa, né, completar os países, provavelmente alguns vão precisar de ajuda nessa identificação, mas vamos trabalhando com eles também essa correlação, né, entre as bandeiras e os países correspondentes. Oficialmente, né, foi apresentada e batizada aí mais uma vez, né, a imagem da bola oficial, né, o fundamento bíblico, né, ao atleta de Deus, né, então as suas especificações, os textos bíblicos aí correspondentes, né, principalmente do 2 Timóteo capítulo 2, as sugestões de atividades, né, linguagem, matemática, cultura e sociedade, arte, movimento e educação cristã. E aí o hino nacional ilustrado, que é uma atividade também para desenvolver com as crianças, né? Que é o hino do Brasil, né? Representando para as crianças. Em anexo você tem aí a montagem, né, de um caderninho que as crianças podem também trabalhar no PEP e depois levarem para casa, né? Vai ser um caderninho aí do hino nacional, né? É semelhante agora o que alguns PEPs fizeram, né, com os desenhos da Páscoa, né, que a Maria Clara, filha do pastor Jurandir, preparou, né? Alguns PEPs montaram o caderninho e as crianças levaram para casa de lembrança da Páscoa, né? E aí tem as oficinas, né, que vão orientando aí as diversas atividades que podem ser feitas, né? Aí abaixo de algumas oficinas tem um link na internet, né? Você pode acessar e buscar mais detalhes, né, sobre a confecção desses objetos ou desses trabalhos, né, que estamos sugerindo. Não dava para colocar tudo aqui, senão fica um negócio assim, muito grande, né? Ele ficou, acho que, quase com 70 páginas do projeto. Então, se a gente detalha mais, ia ficar muito maior, então preferimos colocar os links, né, abaixo, para você obter mais detalhes sobre aquela atividade, né? Aí as oficinas todas divididas, né, jogo de memória, quebra-cabeça da bandeira, confeccionar o próprio uniforme, né? Aí um pouquinho de geometria, as crianças colorirem o campo de futebol, né, conforme o mapinha aqui indicado, né? As bandeiras oficiais também para serem coloridas, né? Do Brasil, dos países que o Brasil vai enfrentar na primeira fase da Copa, Marrocos, Haiti e Escócia. E depois, na sequência, algumas curiosidades sobre os países sedes, né? Aí, dentro dessas curiosidades, a nossa dica é que a missionária facilitadora possa escolher
uma dessas curiosidades sobre os países e trabalhar ela com as crianças. Pode ser usando arte, culinária, pode ser tendo uma experiência laboral, né, de confeccionar, de construir alguma coisa juntos, né? Então, sugerimos que seja usado o tempo da atividade coletiva, né, para algumas dessas sugestões, outras para a atividade individual, né? E aí tem algumas curiosidades, né, interessantes de cada país. Eu, por exemplo, não sabia que o México era o berço do chocolate, né? Se alguém me perguntasse onde começou o chocolate, eu poderia sugerir vários outros países, menos o México, né? E os antigos povos mexicanos, né, os astecas, foram os primeiros a cultivar o cacau há mais de 3.000 anos, né, inventando o chocolate, né? Então, você pode trabalhar essas diversas curiosidades, esses diversos características, né, de cada país com as crianças, a culinária, a arte, a música, enfim, você tem uma riqueza muito grande aí para trabalhar essas curiosidades com as crianças, né? Aí vem o mesmo, né, o Canadá e suas curiosidades, então elencamos algumas atividades também do Canadá, a mesma sugestão, né, você pode escolher Brian, vai aí, escolher, né? atividades que você pode desenvolver. Os Estados Unidos também, suas curiosidades, né? Os Estados Unidos, então, tem muita coisa, né? A gente precisa selecionar algumas mais específicas, né? Para serem trabalhadas com as crianças, né? E também algumas palavras que nós colocamos aí para trabalhar principalmente com a turminha do PEP Crescer, né? Pode ser trabalhado também com os pepitos de 4 a 6 anos, né? Que são algumas palavras em inglês para os pepitos, né? Também palavras em francês para os pepitos, né? E palavras em espanhol também para os pepitos, né? Lembrando que na orientação do projeto a gente comenta que o México, né? A língua é o espanhol, os Estados Unidos o inglês e o Canadá é o inglês e o francês, né? Então, por isso entra aqui também a sugestão, né, de algumas palavras em francês para os pepitos, né? E a bandeira correspondente aí, que é o Canadá. Em alguns lugares do Canadá, em algumas cidades do Canadá, eles dão preferência a falar o francês ao invés de falar o inglês, né? Então, as duas línguas estão muito presentes na cultura canadense, né? E aí a biografia, que é a base de pesquisa que nós utilizamos na confecção do projeto, né? Incluindo também alguns detalhes do projeto da Copa do Mundo de 2022, nós transportamos também para esse projeto, para serem trabalhados, então, com esse grupo, o nosso grupo de crianças, né? Então, esse é o nosso projeto, né, da Copa do Mundo, e aí eu quero ver com vocês se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, tem algum esclarecimento que seja necessário. Pastor, esse projeto ele é para ser trabalhado junto com o que a gente já está, ou é separado, igual os outros? Esse É para projeto incluir ele no outro? é para incluir ele nos projetos que o PEP estiver desenvolvendo. Você pode incluir ele como parte da atividade individual ou parte da atividade coletiva. Então, por exemplo, se você estiver trabalhando regiões do Brasil ou eu e minha comunidade, por exemplo, na hora da atividade coletiva ou na atividade individual, você faz a apresentação, né, comenta para as crianças algo sobre a Copa do Mundo e usa uma dessas atividades com eles nesse período, né? A Copa vai do dia 11 de junho ao dia 19 de julho. Então, uma parte do período, o PEP vai estar de férias, né? Então, ao longo desse período, né, pegando aí agora final de abril, maio e mês de junho, você pode ir desenvolvendo já algumas dessas atividades com as crianças. Ok?
Pastor Paulo, Sim, por favor, Antônia. eu estava vendo aqui, né? Como tem, justamente o senhor falou, como é pouco, porque os meninos vão estar mais ou menos de férias. Aqui no Nordeste tem aquela questão 22, 23, que é o São João, não é? E aí os meninos normalmente têm aquelas atividades na escola. Aí, né, na hora que o senhor falou aí das curiosidades, seria até interessante a gente fazer, tipo, o lanche ou o almoço de acordo com a culinária de cada um, né? Estados Unidos é facílimo, né? Hambúrguer, aquelas coisas. Aí o Canadá tem duas coisas interessantes que eu estava lembrando. Um é a panqueca. Sim, E a gente pode colocar o purê, que na realidade o purê influencia muito da questão francesa. Mas sim. aí no México eu fiquei meio, eu digo, o México teria que ser o taco. Aí é complicado, mas a gente vai dar um jeito. Mas é como uma sugestão interessante, né? Pode É, ser é, abacate com Na internet biscoito. você encontra algumas receitazinhas de como fazer isso, né? No México você tem o guacamole, né? Que é A guacamole, que abacate, é com exato. abacate, né? com o biscoito, com a bolacha. Eu, pa- Faz o guacamole, é, E para ser mais nutritivo, pode até brasileirar, fazer vitamina de abacate mesmo. exatamente, pode trabalhar Agora eu queria aí tirar uma dúvida, é de 11 de junho, a 19 de julho. Que é a Copa, mas que é a Copa. mas Eu a tenho da irmã Copa. faz antes, tem que fazer A gente antes. começa antes, tá Mas ele certo. começa antes para Final de- poder já ir desenvolvendo as atividades Tá das crianças, Quando chegar a Copa, ele já vai ter bastante informação. Obrigada. ok? Mais alguém, alguma pergunta sobre o projeto Copa do Mundo? Pastor Paulo, é necessário observar com o pessoal para não deixar para começar o projeto muito próximo à Copa. Sim, É necessário começar, no mínimo, com 2 meses antes, para vocês ganharem tempo para poder apresentar o projeto de uma maneira mais calma, mais tranquila e com mais conteúdo também. sim. Já pode ir apresentando já a partir agora de abril, a gente já vai disponibilizar o projeto, né? Então, a partir de abril, maio e o período aí de junho, né? Até o dia que o PEP aí tiver o seu período de férias aí do meio do ano, né? Então, tem bastante atividade aí para desenvolver junto com a criançada e eles com certeza vão vibrar com toda essa dinâmica que o projeto traz para ser trabalhado com eles, ok? Mais alguma pergunta? Já vamos passar para o projeto seguinte. Pastor Ok. Paulo, Sim, por favor. quando é que esse material vai estar disponível para a gente? A partir de hoje, a gente já vai disponibilizar já para as unidades do PEP, a partir das coordenadoras, né? E os PEPs que estão os estados que estão sem coordenação, a gente vai enviar direto nos grupos do PEP ou diretamente para cada participante aqui do nosso encontro online, ok? Ô, pastor, eu queria comentar algo. Sim. Assim, gostei muito do projeto e eu acho que dá para a gente colocar assim que quando o Senhor voltar, nós na Copa a gente vê, né? Cada pessoa de cada língua, de cada povo, de cada nação. E um dia todos nós estaremos juntos, reunidos, adorando ao Senhor. Sim, ótimo. Amém. Excelente colocação, né? Tem o esporte une, né? Todas as raças, línguas, né? Sim. Todas as nações, né? Então, é uma boa simbologia também para essa colocação com as crianças. Muito bom. Ok, vamos passar então para o nosso próximo projeto, que é o projeto Eu e Minha Saúde. Boa parte de vocês não acompanharam isso, né? Mas lá atrás, muito tempo atrás, nós tínhamos o projeto Saúde, né, no PEP, mas ele acabou ficando defasado e não usamos mais como referência durante algum tempo, mas o comitê pedagógico, né, para vocês entenderem, o PEP Brasil ele faz parte da rede PEP Network, que reúne o PEP Brasil, o PEP Internacional, que é coordenado pelas Junta de Missões Mundiais, e juntos nós trabalhamos, então, toda a dinâmica da política, dos projetos, dos desafios do PEP global como um todo, né? E
e o comitê pedagógico, então, sugeriu que nós apresentássemos uma nova versão, né? Preparássemos uma nova edição do projeto Minha Saúde. Esse projeto foi preparado, foi submetido ao comitê, e o comitê, então, fez as considerações e liberou, né? Então, a divulgação do projeto para ser utilizado pelas nossas unidades do PEP, né? Então, vou compartilhar a tela desse projeto aqui também com vocês. Deixa eu fechar aqui o da Copa do Mundo. Ok? Consegue visualizar o projeto Eu e Minha Saúde? Sim. Ok? Vamos lá. A Emanuele vai fazer a apresentação e as considerações a respeito desse projeto. Graça e paz a todos, um prazer estar aqui. E muito importante esse projeto, desde sempre, né? Mas mais importante agora, nos tempos que a gente tem vivido de tantas doenças, tantas viroses, né? E é importante a gente estar orientando e também nós, como missionários, estarmos cuidando da saúde. O projeto Eu e Minha Saúde é uma excelente oportunidade para o PEP atuar efetivamente no desenvolvimento e crescimento físico e emocional das nossas crianças. Então, essa é a importância desse projeto. E o missionário facilitador também ampliará o seu conhecimento e prática na área de saúde e bem-estar das próprias crianças sob o cuidado e atenção, né? Então, por isso, o projeto Educação em Saúde, né, com o tema Eu e Minha Saúde, é adequado ao contexto da nossa unidade do PEP. Então, atendendo as crianças de 4 a 6 e também as crianças do PEP Crescer de 7 a 12, né? A educação em saúde, desde a infância, é essencial para a formação de hábitos saudáveis e prevenção de doenças, na fase da idade das crianças do PEP e do PEP Crescer. Elas estão desenvolvendo autonomia e aprendem melhor no meio de brincadeiras, experiências concretas. Promover o aprendizado sobre higiene, alimentação e autocuidado contribui para o bem-estar individual e coletivo, fortalecendo assim o papel da unidade do PEP como promotora de saúde e bem-estar. Nós sabemos, nós como direção do PEP, vocês como trabalho diretamente com as crianças, sabemos da dificuldade de alguns lares, de algumas famílias, ter hábitos de higiene, mas nós também já ouvimos várias experiências que depois de todo o projeto, todo o programa de orientação, que seus hábitos foram mudados. Então, é muito importante que a gente invista nisso para que essas crianças mudem o hábito e também faça com que os seus familiares também mudem seus hábitos, né? Então, como objetivo geral, promover a formação de hábitos saudáveis e de autocuidado entre as crianças do PEP no meio de atividades lúdicas e educativas. É isso que esse projeto apresenta, né? Bastante atividades lúdicas e orientação para como ser apresentado. E qual é o objetivo específico? Ensinar práticas corretas de higiene pessoal, lavar as mãos, escovar os dentes e higiene do corpo. Estimular o consumo de alimentos saudáveis e redução de alimentos. Nós, na nossa família, temos experimentado isso. A nossa neta de 2 anos e 4 meses, ela, desde que nasceu, ela tem rotina e hábitos saudáveis. E aí, quando chega aqui na nossa casa, a gente procura que continue esses hábitos e a rotina. Mas é muito importante que a criança aprende com muita facilidade, mas o adulto tem que demonstrar. Por isso que, no projeto, orienta que, quando for ter reunião com os pais, também orientar e estimular os pais que tenham um ambiente saudável e também uma rotina para que a criança possa aprender. Aqui também diz estimular o consumo de alimentos saudáveis e redução de alimentos ultraprocessados. Nós sabemos que hoje em dia isso é muito difícil, porque alguns acham mais barato, mais fácil, mas nós podemos trabalhar isso e orientar
não só a criança, mas os seus pais. Valorizar o sono, isso tem sido muito difícil para algumas famílias, por dormirem tarde, tá? Com tela, televisão, computador. Então, é uma orientação que a gente deve afirmar com muita seriedade para que eles mudem os seus hábitos, né? A hidratação também é importante e a prática de atividades físicas. Desenvolver a responsabilidade e autonomia no cuidado com o próprio corpo. Então, muitas crianças chegam no PEP de 4 a 6 anos com a dependência de outro ajudá-lo. Então, o PEP, vocês sabem muito melhor do que eu, que o PEP tem esse trabalho e faz com excelência. Desenvolver as ações de cuidado mútuo, né? Então, sempre estimular a criança a se cuidar, a ter independência, isso tem sido de grande importância. E uma das coisas que eu comentei com o pastor, que hoje em dia está muito comum, e algumas mães até da igreja, minha filha comentou, os pediatras estão orientando que as crianças lavem o nariz. Isso aí não é dever do PEP, mas orientar que quando sai do PEP ou sai da escola, lavar o nariz. Isso está sendo muito comum para algumas famílias, quando começa cedo, a criança aceita, porque quando se lava o nariz, ela elimina, se tiver algum foco de alguma virose, alguma doença. Isso tem ajudado e os pediatras têm orientado. Não sei se algumas das irmãs que têm filho têm conhecimento sobre isso, mas isso dá resultado e tem sido uma bênção. Então, aqui nós temos as datas comemorativas, a sugestão é sempre escolher uma ou duas datas, porque a gente sabe que não tem como fazer todas. Eu trabalho com todas as datas comemorativas, e aqui tem as principais datas e campanhas, e comemorações profissionais da saúde, principais datas ambientais, né, que também é importante, e datas principais nutrição e alimentação. Então, essas datas, quando nós fazemos atividade, marca, a criança guarda, ainda mais quando se faz atividade lúdica ou então atividade de recreação. Isso é muito importante. E aqui nós temos os encontros, né? Área de desenvolvimento, como nós devemos, quais as áreas que a gente vai envolver, música, natureza, sociedade, matemática, movimento de saúde, objetivos do encontro, promover formação hábitos saudáveis de autocuidado entre os pepitos e as pepitas, por meio de atividades lúdicas e educativas. Então, aqui vem os recursos, sugestão de recursos, dica do dia, e aí depois nós vemos a rotina. Algumas pessoas que têm um tempo com o PEP têm estranhado que no início, quando iniciou a fazer os projetos, o Felipe, ele colocou essa ordem, hora com Deus e depois a roda da conversa. Nos nossos treinamentos, a gente tem falado que a importância da hora com Deus, quando as crianças chegam, e pode ser essa hora com Deus como a roda da conversa, né? E aí essa ordem não vai alterar, mas tem, creio que tem um objetivo, né, que a hora da conversa seja depois da hora com Deus. Atividade coletiva, atividade individual, hora do lanche, é super importante essa hora do lanche, né, porque vai lavar as mãos. Nesse projeto, centro de interesse, montar os cantinhos e arrumar a sala e saída. Então, sempre lembrar o que foi apresentado no dia anterior, no dia seguinte. E aí nós temos atividades, é interessante, né, fazer o dia do peso, da altura, e acompanhar todo esse trajeto do desenvolvimento da criança. Aí nós temos aqui o projeto que, como tema, né, cuidar de si mesmo é legal. Então, como nós já tivemos orientação, né, pelo pastor Paulo, pastor Jurandir, da qualidade de vida, nós, como missionários, facilitadores, devemos estar atentos com a nossa saúde. Com que autoridade nós vamos ensinar para a criança sobre saúde se nós não estamos cuidando da nossa saúde? Então, a gente pode ser muito franco com a criança. Olha, a partir daí a tia teve um olhar mais cuidadoso, a tia vai cuidar mais da saúde. A criança gosta dessa sinceridade quando a gente apresenta. E aí nós temos a primeira história bíblica, né, a cura de Naamã,
Nós temos música que fala, é bem antiga essa música, se vocês conseguirem lembrar ou baixar pelo YouTube, né? 7 mergulhos de Namã, é muito interessante e fica bem dinâmico depois que se apresenta a história de Namã. Aí vem toda a atividade. Aqui tem sobre saudáveis e não saudáveis, e hoje em dia, mais do que nunca, a gente precisa alertar os pais e também fazer com que a criança, olha, não é que a gente nunca deva comer, mas a gente deve evitar ao máximo e comer sempre frutas, legumes, verduras, isso é interessante, né? Temos aqui uma figura da rotina, né? Como que deve ser essa rotina, se preparar para ir para o PEP, escovar os dentes, tomar o lanchinho, no caso, alguns, não sei se almoçam antes, e higiene também é super importante, né? Então, vai ter todo essas atividades para esse projeto Eu e a Minha Saúde. Bastante coisa colorida também. Os dentes, né? A Igreja Batista do Brás, eles têm um trabalho lá de orientação, não sei se ainda continua, mas tinha até um consultório lá dentro da igreja e fazia todo o atendimento com as crianças sobre o cuidado do dente. Aí vem aí outra história, né? Temos outra história. Modelo de boca de VA, isso é interessante, que muitas crianças, até nós adultos, às vezes não sabemos escovar corretamente os dentes. E qual a importância. Então, as atividades é muito, muito lúdica e faz com que a criança guarde, né? Memorize, isso é muito importante. Aí vem a história, o bom samaritano e os cuidados. Temos bastante atividade. Isso vai ser passado para vocês a partir de hoje. Aqui tem um certificado, certificado Meu Sorriso Saudável. Então, isso é muito importante para que a criança valorize, né, que ela aprendeu e que ela soube na prática, né, vai ter orientação e participação da atividade na semana do PEP com o tema Sorriso Saudável. Aí vem outra história, a cura do cego Bartimeu, né, e também podemos enfocar, falar sobre os cuidados com os olhos, né, e até mesmo incluir a tela em excesso faz mal para os olhos. Temos Pepito e a Pepita para montar com destaque do corpo. Bem interessante, frio, quente. Eu tenho experiência, minha filha mais nova, que ela tinha dificuldade de escolher a roupa para sair. Ela, quando era frio, ela colocava roupa de verão. Quando era verão, ela colocava roupa de frio. Aí eu ensinei para ela, abre a janela e vê como que está o clima para você saber como você vai se vestir. Isso aí foi até grande. Interessante. Aí tem as atividades, ligue os objetos, tem bastante atividade. Tem até certificado Meu Corpo Saudável. Então, cada tema vai ter o certificado, né? Isso é interessante. Atividade da semana do PEP, com o tema Eu Cuido de Mim. Exercício orientando como a gente pode fazer atividade com a criança, que é super importante. Eu tenho dificuldade porque a minha mãe não incentivou o exercício físico. E eu também não fiz isso com as minhas filhas. Então, hoje elas sentem e eu falo, eu fui culpada, porque eu não estimulei o exercício físico, e aí, com o adulto, a gente sofre com isso, porque a gente tem dificuldade. Bastante atividade aí com a história. Aí, sobre o prato saudável, como seria o prato saudável, né? 50 legumes e verdura e outras comidas saudáveis, tabela de vitaminas, e como... e quem tem a oportunidade de dar almoço, isso seria, na prática,
a oportunidade de apresentar cada alimento, destacar na apresentação do alimento, né? Então, tem muita atividade, o que comer antes de dormir. Nós temos muitas famílias, principalmente na área de comunidade, crianças que dormem com os pais. Então, isso é uma hora de orientação, de ter seu cantinho, orientar os pais, preparar um lugar para eles dormirem, dar a eles essa independência e segurança. Amarelinha. Então, aqui tem bastante atividade, e aqui vem a história, né, mais uma história. Então, Intercalando tem várias histórias para ser usada nesse projeto. E como a gente aprende, né, com esses ensinamentos, com essas histórias, com essas lição para a vida, né? Fazendo atividade. Outra história. Vamos passando rápido, porque tem muita coisa. O projeto ficou bem longo. Vou ver o que o pastor Paulo quer comentar sobre o projeto. Então, passando o projeto, ele vai trabalhar, né, esses 5 áreas importantes, né, aí para a formação das nossas crianças, né? Você tem, na prática, como você pode desenvolver. A primeira semana do projeto, ele vai trabalhar os 5 tópicos principais, né? Saúde, no que tange a higiene bucal, higiene corporal, sono, atividade física e alimentação. Esses 5 pontos que estão sendo explorados em todo o projeto, né? Tanto dando à criança a informação, como gerando para ela essa experiência em relação a essas 5 áreas, né? Que é a higiene bucal, higiene pessoal, né? Sono, saúde, alimentação e movimento, né? Atividade física. Para cada faixa etária, né? No PEP 4 a 6 anos, você pode explorar de uma forma. No PEP Crescer, de 7 a 12, você pode explorar até um pouco mais também essas questões, uma vez que são crianças que já estão, a princípio, alfabetizadas, né? Você pode separar uma semana e fazer uma parte desse projeto a cada semana. Você pode ir intercalando também com outros projetos. Então, você está desenvolvendo o projeto Meio Ambiente, por exemplo, ou Animais. Então, você pode separar um dia da semana e trabalhar um dos encontros do projeto Minha Saúde. Ele tem cerca de 35 encontros, e você pode, a missionária, né, facilitadora, pode ir encaixando em outros projetos uma atividade diária, uma atividade a desenvolver com as crianças, ou pode também abrir um espaço na agenda e fazer uma sequência de 1 semana, 2 semanas de projeto, e ao final do período de 1 ano ou 2 anos, você já vai conseguir completar aí todas as atividades sugeridas para trabalhar com a criança a questão da saúde nesses 5 aspectos que eu comentei. Dúvidas, perguntas, comentários que os irmãos eventualmente tenham? Pastor Paulo, Senhor Tânia? aqui no PEP Nova Tiúma, a gente fez uma parceria com os agentes de saúde. Sim. E no Brasil todo, eu não sei aí, São Paulo como é, eu sei que aqui a gente tem. Então, a gente estava tendo dificuldades, exatamente isso que Mary está falando, com relação aos hábitos que os pais não passaram para os filhos, né? Exercício, aquela coisa toda. Então, assim, o senhor e Mary sugere que, neste primeiro momento da apresentação desse projeto, por sinal, parabenizo, excelente, eu sou apaixonada por esse tipo de conteúdo. Se não seria interessante, o senhor poderia me dizer isso, para poder eu falar com elas, esse primeiro momento a gente fazer a reunião com os responsáveis, junto com as crianças e as voluntárias, para haver uma integração e a gente iniciar já com o apoio de todos. O que o senhor acha?
Excelente ideia. Muito bom. Excelente ideia. Pode trabalhar primeiramente com a equipe, para todos se familiarizarem, né, com o projeto. Você pode também promover encontro com os pais e trabalhar com os pais alguma parte desse conteúdo, né? Então, por exemplo, você vai falar sobre alimentação saudável. Uhum. Você pode apresentar para os pais o que nós estamos propondo em relação à alimentação saudável, né? É um desafio grande. Para comunidades mais desfavorecidas, talvez um desafio ainda maior, né? Eu tenho dado ênfase no desembale menos e prepare mais, né? Uhum. Então, ou seja, é muito fácil, até para a unidade do PEP, né? Às vezes é muito fácil ir lá comprar 5 pacotes de bolacha recheada e 2 litros de refrigerante e servir as crianças no lanche, né? E dá um pouquinho mais de trabalho você ir para a cozinha e preparar alguma coisa para o lanche das crianças. Mas esse é o desafio, né? A gente conseguir, já a partir do PEP, dar algum exemplo em relação ao que é um alimento saudável, né? Uhum. Trabalhando com as crianças esses princípios, esses valores, né? Lógico que a gente tem vamos dizer assim, uma concorrência forte, né? Com aquilo que os pais, as famílias promovem ou são limitadas a promover, né? Por exemplo, me lembro de unidades do PEP que nós tínhamos algum tempo atrás, que as crianças, elas em casa se alimentavam de miojo, né? Então, por quê? Na época, o miojo era barato, né? Então, a pessoa passava o dia comendo miojo, né? Então, nós vamos ter esse desafio também de trabalhar esse conteúdo, mas também com as suas famílias, encontros que a gente pode promover para ajudar, principalmente as mães, né, que são as principais nesse preparo, né, a entender essa dinâmica e o valor da alimentação saudável, por exemplo, e, lógico, incluindo os outros temas, né, de cuidado com a saúde, cuidado com a higiene, a questão das atividades, né, físicas que as crianças devem desenvolver. Então, o sono, né, o médico já comentou, né, algumas crianças têm dificuldades em relação a isso, né. Nós visitamos, por exemplo, um PEP no Mato Grosso agora, lá na cidade de Nova Olímpia, que eles trabalham no contraturno escolar. E lá eles perceberam que as crianças chegavam muito cansadas, porque acordavam cedo, passavam a manhã toda na escola, né? E depois à tarde ia para o PEP. Então eles introduziram lá na rotina do PEP a hora do sono, né? Então as crianças chegam, elas fazem a primeira atividade, né? E já a partir da primeira atividade elas tiram uma meia horinha de sono, né? Então tem uma sala preparada, elas chegam e ficam lá a mesma sala do PEP, né? Tem os colchãozinhos assim no canto, né? Eles vão lá, deitam, dormem, e quando eles acordam super dispostos para todas as demais atividades que vão ser desenvolvidas no PEP. É muito interessante. Eu e o pastor Edith chegamos lá exatamente na hora que eles estavam acordando, e aí já acordam assim prontos para tudo que vai ser desenvolvido no PEP, né? Antes disso, as missionárias tinham dificuldade de motivá-los a fazer algumas atividades porque eles estavam super cansados, né? Então eu falei, não, excelente, vocês tiveram a percepção de qual era a dificuldade e solucionaram a dificuldade exatamente com essa iniciativa, né? Então nós demos parabéns ali à equipe por ter a sensibilidade, né, de perceber esse cansaço das crianças e dar esse tempo para elas renovarem, né, as forças, renovarem o fôlego, o ânimo, né, a disposição para tudo que o PEP tem a oferecer também para elas, né. Selma levantou a mão, pode perguntar, por favor, né, para o seu microfone. Pastor, depois eu quero... Alciano. Sim, ok, Alciano, daqui a pouquinho você fala.
Marcelo? Bom dia. Bom Sim. dia, paz do Senhor para todos. A Só paz um do breve Sim. compartilhar sobre essa questão da alimentação aqui no nosso PEP, Paracambi, Rio de Janeiro. Nós fizemos assim, tivemos um momento bem interessante, que nós pegamos uma nutricionista da igreja e fizemos uma oficina com as mães das crianças, né, dos pepitos, falando sobre o aproveitamento integral dos alimentos, porque a gente atende várias crianças no contexto de vulnerabilidade alimentar, né? Então, ela fez essa oficina sobre aproveitamento integral dos alimentos e distribuiu várias receitinhas e fez algumas coisas na hora. Por exemplo, ela fez um bolo de casca de banana, né, na hora ali, e depois distribuiu com as mães, né? Então, foram várias receitinhas nessa dinâmica aí, de aproveitar os legumes com casca, de aproveitar frutas, as cascas das frutas. Então, assim, foi bem interessante e foi de grande proveito. Muito bom. Ok, muito bom, Muito bom, professora Selma, que Deus te abençoe. Antes da Alcione perguntar, só um comentário, né? Nesse projeto, vocês podem convidar profissionais da igreja dessas diversas áreas também para interagirem com as crianças ou com as mães, como o caso aqui da experiência do PEP lá em Paracambi, Rio de Janeiro, né? Então, se tem nutricionista, tem dentista, tem médico, tem enfermeiros, tem profissionais de educação física. Então, você pode abrir um espaço também para esses voluntários da igreja, ou até mesmo na comunidade. De repente, próximo do PEP, tem um posto de saúde do bairro, por exemplo, né? Então, você pode ir lá compartilhar do projeto e, de repente, um profissional se dispõe lá ou falar com as mães, ou até mesmo interagir um tempinho lá com as crianças, né? Então, esse projeto permite que você traga voluntários que trabalham nessas diversas áreas para essa interação também com as crianças e, possivelmente, com as famílias também, né? Alcione, por favor. Oi, gostaria de cumprimentar a todos, dar o nosso bom dia e também agradecer a Mary, né, pela exposição do projeto, gostei muito. Agradecer a palavra de Tânia, né? Tânia é uma entusiasta, viu, gente? Sim. Quando o pastor Jurani falou, procure aquele amigo que lhe ajuda, eu digo, é Tânia. Está sempre do nosso lado aqui em Pernambuco, tem funcionado tudo muito bem com o apoio dela. Ela apoia tanto o PEP Norte Uma como todos os outros PEPs, né? Graças a Deus. Obrigada. Em relação ao projeto, me chamou a atenção, foi uma das reuniões que nós fizemos com as mães, e uma das mães sugeriu que nós, e eu gostei, estou fazendo essa ação, pedíssemos o cartão vacina, como a gente pede, né? O registro, pedindo para fazer o cadastro, ela pediu o cartão vacina atualizado, tanto dela, né? E ela queria, principalmente, para compartilhar com as outras mães, para que essas mães, elas fizessem por 2 motivos. Claro, para vacinar as crianças, né, todas, e principalmente para vacinar as crianças, e que as crianças viessem vacinadas, e, é claro, não contaminasse o filho dela, né? Eu entendi a ação dela. Nós fizemos isso, e as mães começaram. No início, não tinha algumas que estavam desatualizadas, mas atualmente elas atualizaram os cartões, têm levado as crianças para vacinar, né, graças a Deus, e também agora a sugestão foi em relação aos dentes, porque nós não temos no nosso projeto a unidade de fazer a investigação, né? Só a escovação. E tinham muitas crianças que escovavam uma vez por semana em casa. E agora, com essa insistência de nós escovarmos os dentes, tanto lavar as mãos como escovar os dentes, são ações simples, mas que têm funcionado em relação a isso. E agora a gente vai no PEP e eles perguntam, quando a gente chega, que história é essa de estar escovando os dentes diariamente? Eles têm escovado, gente, aqui também em casa, porque no nosso projeto, na nossa unidade, eles têm investido na escovação dos dentes. Antes era só realmente uma escova para irmãos, agora cada um tem a sua escova e eles têm levado isso para casa. Isso tem sido muito importante, tanto a ação da vacina, do cartão vacina, como também a investigação, digamos, né, seja a investigação, se eles têm levado essa rotina do PEP diariamente, né,
semanalmente, quando a gente vai nas visitas na casa, eles têm questionado a respeito da escovação, e agora do cartão de vacina já está passado, está todo mundo mais atualizado. Essa é a contribuição que eu gostaria de dar. Sim. Amém. Ok, muito bom. Aqui eu lembrei na palavra do Sônia, aqui em São Paulo nós temos uma rede de clínicas dentárias chamada Sorridente. E eles fazem palestras e também fazem atividades com crianças em projetos, né? Então, você pode localizar também na sua cidade, na sua região, clínicas que tenham essa disponibilidade, né? E eles entregam também um kitzinho de escova de dente e um tubinho de creme dental, né, de pasta de dente, para as crianças quando fazem essa apresentação lúdica para as crianças no projeto. É bem interessante, né? Nós usamos aqui algumas vezes essa parceria em projeto que realizamos aqui na nossa igreja. Então, o projeto ele abre várias possibilidades para que você incorpore experiências diversas nessa área de, então, cuidado e prevenção da saúde como um todo, né? Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Senão nós vamos para o terceiro projeto. Não? Ok? Então, vamos passar para o terceiro projeto. Esse projeto ele é voltado para o PEP Crescer, na idade de 10 a 12 anos. Ele foi elaborado pela a nossa irmã Celine, e eu vou deixar a palavra com ela para ela fazer a exposição do projeto, tá? Celine, eu vou compartilhar aqui na minha tela, não sei se você tem compartilhamento aí na sua tela. Não compartilhe daqui. Pode compartilhar aí, pastor, Tá, que e aí aqui eu tenho você... celular. Tá, e você vai me dando um sinal aí, eu vou avançando aqui com a apresentação, tá bom? Tá bom. Então, vamos compartilhar o projeto Meio Ambiente voltado, então, para as nossas crianças, né? Bem, bom dia a todos, graça e paz. Vou fechar esse. É um prazer estar com vocês aqui nesse momento. Fazia alguns anos que eu não participava de nenhum encontro, nem online, nem presencial. Estava com saudade desse momento. Amém. Bem, o projeto Meio Ambiente, ele foi criado na intenção de que as crianças possam entender e relacionar que o cuidado com o meio ambiente, ele é uma questão bíblica também. Lá na introdução, só vou ler o primeiro parágrafo, e diz: o cuidado com o meio ambiente é uma das expressões mais belas do amor cristão, pois revela o conhecimento de que toda a criação pertence a Deus e foi entregue ao ser humano como um presente a ser cultivado e preservado. E é bem isso, o projeto ele é muito extenso, ele tem 10 semanas, 50 encontros, então tem muita coisa para ser trabalhado, porque a questão climática é uma questão urgente. E as famílias, a comunidade, as famílias carentes, é quem mais sofre com essas questões climáticas. Deslizamentos, enchentes, enfim. Mas todo ser humano está vulnerável a essas catástrofes, infelizmente. Pode passar um pouquinho, pastor? No mapa mental... Mapa mental não, mapa semanal, desculpa. É um resumo do que vai ser trabalhado durante a semana. E eu vejo isso, o mapa mental, desculpa, gente, o mapa semanal, como algo de extrema importância para o facilitador que está à frente, porque lá a gente consegue entender que os principais pontos a ser trabalhados durante essa semana. O PEP Crescer, ele é diferente do PEP de 4 a 6, porque ele pode ter uma carga horária menor. Então, eu vejo que tem coisas que não dá para deixar passar. O versículo da semana é interessante que as crianças aprendam, que as crianças decorem. E lá no finalzinho
na parte de baixo do conteúdo da semana, tem as histórias bíblicas, que é um resumão do que a gente vai trabalhar. Pode passar, pastor? Tem muitas atividades, sugestões de atividades para ser impressa. Tem questão de leitura também, porque as crianças nessa faixa etária elas precisam ter um contato mais firme com a leitura. Tem muitos versinhos, muitos poeminhas, que as crianças podem ler. E a minha sugestão para o facilitador é que quando a criança, se tem uma atividade de leitura compartilhada, se a criança não se sentir à vontade para ler, deixe ela à vontade. Deixa ela no tempo dela, que muitas têm vergonha por ler gaguejando, não ter essa fluência de leitura, então deixe as crianças bem à vontade. Pode ir passando. Tem muitas atividades interativas, tanto para imprimir, quanto para montar, muitos cartazes, muitas opções de cartazes. Tem experiências, essa faixa etária de 10 a 12 anos, a experimentação é algo fantástico. Elas precisam ter o contato direto com algo físico, que elas possam tocar, que elas possam sentir, e essa experimentação, ela vem exatamente para isso. Geralmente, nos encontros da sexta-feira, que é o encontro 5, 10, enfim, eles são encontros mais leves, onde elas possam fazer alguma experiência ou alguma atividade artística, criar algum desenho, algumas técnicas de pintura, algumas técnicas de produção mesmo, mais um poema. Pode ir passando, pastor. Tem muita coisa, muitas atividades, sempre tem oficinas de reciclagem durante todo o projeto. Tem atividades matemáticas, jogos. Eu gosto muito de trabalhar jogos com as crianças, que elas conseguem entender a importância de trabalhar junto, a importância de compartilhar. E essa do filtro caseiro, ela aparece 2 vezes no projeto. Ela aparece no começo, na semana 10, e aparece lá no final, no anexo, depois vocês vão ver novamente. Que são experiências também que as crianças podem fazer. Tem figuras, imagens para que os facilitadores possam visualizar como é a experiência. Tem muita leitura. E as crianças vão poder entender essa responsabilidade que elas também têm com o meio ambiente. Pode ir passando, pastor. Mais uma experiência. As histórias bíblicas, que é geralmente nas terças e nas quintas, também tem atividade relacionada à questão bíblica. Não é apenas uma experiência pela experiência, tem bastante conteúdo. Pode ir passando. Ó, a gente está no encontro 18, tem até os 50, então tem muita coisa. Tem muita atividade coletiva e atividade individual. Uma outra sugestão, como o nosso encontro, nossa rotina, ela pede uma atividade coletiva e uma atividade individual. Priorizar a atividade coletiva, porque em algumas situações a gente não vai conseguir trabalhar atividade coletiva e individual, mas a atividade coletiva é de extrema importância para a interação das crianças, possam trabalhar com elas, entendendo, interagir. Então, a prioridade é a atividade coletiva. Pode ir passando. E durante o encontro, eles vão entendendo que eles são guardiões da criação de Deus. Nós estamos aqui para cuidar, para guardar, é a nossa missão aqui, e no final eles vão ter também um certificado de guardião. Tem brincadeiras. Vamos só um pouquinho, pastor, só para a parte das brincadeiras. Que? Aí.
tem esse momento da reciclagem, eu coloquei algumas sugestões de oficinas de reciclagem, porém, dá para trabalhar robótica também nesse momento. Na internet tem muita sugestão de robótica com material de sucata, e são coisas simples, é uma mãozinha que mexe, isso já é robótica, então é interessante que as crianças tenham também essa vivência, porque a robótica, quando a gente pensa, nossa, é algo que está longe do nosso alcance, mas na verdade está bem ali, e a gente consegue trabalhar, não precisa de equipamentos muito caro, muito elaborado, não. Sucata a gente consegue também trabalhar robótica. Pode passar, pastor. Criação de um jornal do PEP, que também é interessante. Joguinho, sempre vai ter um joguinho, uma atividade, um desafio, um jogo de tabuleiro. Pode ir passando. A questão do ar, da poluição, o contato com nossos órgãos, o que a questão ambiental afeta a nossa saúde, quanto afeta, desafios matemáticos. Tem muita coisa, muito conteúdo, que dá para trabalhar bastante. A elaboração da escrita, pensamentos, reflexões. Esse é um projeto que leva a criança a refletir quem ela é e qual é a responsabilidade dela na comunidade em que ela se encontra. Esse aí já é a montagem do portfólio, já encaminhando para os últimos encontros. E aí está o certificado de Guardião da Criação, em 2 versões, colorido e preto e branco, porque a gente sabe que... O colorido é mais caro. O colorido é mais caro, e nem todo PEP tem uma impressora para imprimir, então tem as 2 versões. Sempre as atividades as opções impressas de atividade, a gente coloca sempre para ser em preto e branco, exatamente para não ser tão caro assim. Pode passar, pastor. Nas datas comemorativas, nesse anexo, eu só coloquei uma data comemorativa, que é a Semana do Meio Ambiente, que é esse ano, é de 1º a 5 de junho. E aí a gente vai trabalhar a questão climática e quando que ela afeta, em que momento que ela afeta todos nós. A gente sabe da seca, que não é só seca no Nordeste, a gente sabe das enchentes. Tá na televisão, as crianças, elas mesmas podem citar grandes catástrofes que tiveram recentes no nosso Brasil, que parece ser algo distante, mas é algo que está bem próximo. Pode passar, pastor. E sempre são atividades de ação, não são atividades para imprimir e elas preencher, são atividades de ação. O que elas precisam entender com isso? Pode passar, pastor. E são pontos de estratégia do que criar, para que as crianças entendam. Olha o filtro aparecendo novamente ali no cantinho. Como que elas podem entender que esse projeto não é para que elas vejam que, eu preciso salvar o mundo. Não, é a questão da minha comunidade, é o olhar para perto. Eu estou ali para ajudar a minha comunidade. Como? Não jogando lixo no chão, entendendo que a rua pertence a todos, a questão da arborização, e não é salvar o planeta para o futuro, é o olhar para a comunidade aqui e agora. É um projeto presente. É isso. Amém. Ok. Pastor Jurandir, vou trazer ela para aqui. O que é que eu faço? Ai, que vai, mano. Fala não que ela vai. Estou nômade, tá? Tava no Rio Grande do Norte, vim pro litoral norte de São Paulo, agora estou no litoral sul, e se brincar eu vou para São Paulo, Mary. Isso aí. Eita, Mary, aí você empresta ela, né, Mary? Com certeza. Eu tenho o projeto, né, preparado com todo carinho pela Celine, voltado aí para nossas crianças de 10 a 12 anos, né?
Alguma pergunta, dúvidas, comentários que os irmãos tenham? Nós achamos que é um projeto um pouco mais detalhado, né? Um projeto que a missionária, para aplicar, ela precisa ter experiência primeiro, né? Então, você pega, por exemplo, vai fazer um filtro de água com as crianças, né? A missionária tem que dominar isso primeiro, né? Então, experimenta primeiro e desenvolve depois com as crianças. Então, tem todo esse lado aí que vai desafiar a equipe que trabalha com o PEP a crescer um pouco mais. É uma atividade também que você pode ter a ajuda de outros profissionais, você pode entrevistar profissionais que trabalham também com essas temáticas, né? Então, é um projeto que vai enriquecer bastante o nosso trabalhar, né, com as crianças aí de 10 a 12 anos, né? Pensei agora, esse projeto pode também, em algumas atividades, ser apresentado na EBD com as crianças, porque fala sobre a palavra de Deus, e tendo oportunidade, isso faz... Nossa igreja faz isso. Né? Pode fazer exposição de trabalhos da igreja, né? Para que a igreja também perceba qual a amplitude do projeto, né? Então, com as crianças, né? Possibilidades. Para os pais também, né? Fazer quase uma semana de atividade ou um tempo de atividade, depois faz uma exposição desses trabalhos, né? Para a igreja, e convida os pais também a virem para esse dia de exposição. Então, a igreja vai ter uma visão, e os pais, as famílias da comunidade, né, terão uma visão de tudo que está sendo trabalhado com as crianças nessa faixa de idade aí do PEP Crescer. Ok? Perguntas, dúvidas, comentários? O missionário facilitador, ele precisa realmente se debruçar no planejamento, ver o que é possível e adaptar de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua realidade. Porque tem algumas coisas que podem não ser, não estar ali na realidade do missionário facilitador em uma determinada comunidade. Então, ele precisa realmente sentar, ler, entender essa importância de olhar para o mapa semanal para conseguir entender o que é viável para aquele momento. Sim, perfeito. Alguém tem alguma pergunta, dúvidas, comentários? Pode abrir o seu microfone, compartilhar, por favor. Edna Peixoto, da Bahia. O projeto Copa do Mundo também é interessante para mensageiros e embaixadores do rei. Enquanto estava apresentando, eu já anotei aqui para aplicar com eles. Vai ser muito bom. Que bom. Ok, muito bom. O projeto está à disposição da igreja, à disposição do programa, né? E em qualquer outra área que ele for trabalhado, será perfeito também até para criar essa identificação realmente da contribuição do PEP para os diversos ambientes da igreja, né? Mais alguém? Oi, pastor. Bom dia. Oi, Sônia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Só para esclarecer, o senhor comentou ali que o projeto Copa, ele pode ser usado em outros ambientes. Isso se aplica ao projeto Saúde também ou não? Você pode trabalhar essas temáticas de saúde, né? Em outros ambientes, com outros grupos de crianças, de pré-adolescentes, né? E famílias, né? Perfeito. Então, é um projeto que fica aí para ser aplicado, né? Porque são projetos que têm uma certa amplitude, né? Ou seja, são projetos que ultrapassam, não extrapolam, né? O ambiente do PEP pela proposta que ele está trazendo, né? Legal. Então, o PEP pode ser esse gerador dessa contribuição, né, para a comunidade de uma forma geral, né? Você pega, por exemplo, o Marcelino comentou, a Semana do Meio Ambiente, né? Você pode fazer tanto atividades dentro da unidade, como você pode também promover atividades para a comunidade de uma forma geral, né? Eu me lembro, se não me engano, o PEP de Vitória da Conquista, lá em uma Edna, Elba, né? Se não me engano, eles fizeram uma semana de limpeza no bairro, por exemplo, né? Recolhendo
o lixo que se encontrava espalhado pela rua, né? Então, essa ação chamou a atenção da comunidade, né? Vendo as crianças, lógico, com todo o monitoramento, né? Tem que ser uma coisa bem segura para as crianças, né? Sim. Mas desenvolvendo isso e chamando a atenção do bairro, né? Vendo como as crianças já estavam dominando, né? Esse assunto, dominando essa preocupação de cuidar com o próprio ambiente da comunidade, né? Perfeito. Então, foi uma experiência que eles tiveram já há algum tempo, mas muito interessante nesse aspecto do cuidado do meio ambiente. Não, legal. É que no nosso contexto, pastor, dentro da convenção, inclusive em algumas igrejas que têm o PEP, a gente tem outros projetos funcionando também, né? Vários tipos de projetos. Por exemplo, oficinas de balé, de jiu-jitsu, outros projetos sociais com crianças, com juniores, né? Então, é por isso que eu perguntei, porque de repente nesse contexto a gente pode aplicar para essas outras crianças também, destacando a contribuição aí do material do PEP e tal, até para divulgar também isso, né? Acho que é interessante. Sim, interessante. Muito bom, senhor. Obrigada. Ok. Mais algum irmão, alguma pergunta, comentários? Emanuel, Pastor Paulo. Por favor, Emanuel. Isso. Falando do que o senhor... Só para complementar, esse ano nós estávamos fazendo a limpeza na frente do nosso PEP, como vocês sabem, pastor Paulo e Meire sabem, a gente está numa zona rural. Sim. A gente estava fazendo a limpeza ali, tinha muito lixo na frente, assim, de saco, essas coisas que as pessoas passam e vão jogando, a gente limpando em frente do nosso PEP, e aí, de repente, a vizinha do lado viu e foi limpar na frente da casa dela também, aí foi aquele efeito dominó, né? Muitas pessoas começaram a limpar as suas portas, porque viu a gente fazendo isso. Então, é uma coisa que realmente funciona e ajuda muito. Muito obrigada. Certo. Porque chegou uma pergunta para a gente aqui a respeito do compartilhar do projeto, né? Os projetos, eles são específicos para o PEP, né? Então, não adianta você pegar o projeto, por exemplo, e mandar para uma pessoa que não está envolvida com as atividades do PEP. Talvez ela até tenha alguma dificuldade de fazer essa aplicação porque não está no domínio, né? Então, o projeto é voltado para as igrejas, para os projetos desenvolvidos nas igrejas, daqueles que têm essa conversa, esse diálogo com o programa do PEP ou do PEP Crescer, né? Uma pessoa que está fora do nosso projeto, ela receber esse projeto pode não surtir o efeito que a gente entende que ele vai gerar na vida das crianças por toda a experiência que a gente já vem vivenciando com o PEP, né? Então, a pessoa pode até não entender ou até tomar algumas iniciativas que depois podem ser frustrantes, né? Então, no PEP, nós já temos todo um controle de como cada atividade deve ser desenvolvida, elaborada. Então, para as igrejas que têm esse domínio, né, dos programas do PEP e PEP Crescer, né? Lucimar está perguntando se a BIA já pensou em registrar esses projetos. Nós não temos os primeiros projetos eles tiveram registro, né? Foram registrados na Biblioteca Nacional, né? Que é o caminho que você faz esses registros, né? Mas nós podemos sim trabalhar também a confecção desses registros, né? Ele não é barato, ele tem um custo, né? E às vezes nem sempre a gente tem a disponibilidade de caixa para fazer esse investimento nesses registros, mas todos eles saem com um selo aí de capa, né? Que é o uso exclusivo do programa PEP, né? Lógico que a gente não consegue controlar isso 100%, mas no final o que a gente faz é só dar glória a Deus e agradecer por estar servindo ao Senhor, né? Nós temos no Brasil alguns PEPs clandestinos, né? Que a gente tem tido conhecimento, né? Mas não tem muito que a gente fazer para tentar persuadir alguns a fazerem de forma diferente, né? Eu tive, por exemplo, um pastor que conheceu o programa e falou: eu posso fazer na minha igreja com nome diferente, né?
Eu falei, olha, o programa tem o seu nome. Se você vai fazer outra coisa diferente, é outro projeto, não é PEP, né? Então, faça aí o seu projeto, mas pedindo só que respeite aí as diretrizes estabelecidas para o PEP, né? E não tentar fazer o nosso programa com outro nome, né? E aí não funciona, né? Aí fica complicado, né? Esse, pelo menos, teve a honestidade de perguntar. Mas a gente já sabe de outros aí que não perguntaram e estão fazendo por conta própria, né? E aí depois, qualquer dificuldade também não tem como a gente dar o suporte, né? Porque a pessoa não respeitou os princípios fundamentais colocados no projeto, né? Então, depois a gente não tem como dar o acompanhamento ou compartilhar com esses que assim decidiram fazer a revelia, né? Ok? E, bom, nós vamos já caminhar, então, para a gente finalizar o nosso compartilhar com vocês nessa manhã, agradecendo a todos pela disponibilidade, por ceder esse tempo, né, para nós estarmos compartilhando, e vamos encaminhando para vocês, então, os projetos, e pedindo aí que Deus possa abençoar nossa equipe, né, de coordenadores, missionários, facilitadores, as crianças, suas famílias, né, na execução do projeto de cada um deles, né, na medida que vocês forem aplicando, né? Pastor Jurandir pediu a palavra. Pastor Paulo, rapidamente, eu gostaria de pedir autorização e licença para o irmão, para tecer para os irmãos, que já está no forno já também, o livro de atividades para colorir de datas comemorativas do PEP Brasil também. Falta apenas confeccionar alguns meses, tá ok? E a gente já está produzindo também um livro para colorir de datas comemorativas do PEP Brasil, todo ele personalizado com os nossos pepitos e pepitas também, tá ok? Mais cedo ou mais tarde aí, Pastor Paulo vai estar fazendo o lançamento disso aí, talvez agora final de abril ou no início de maio. Ok, isso é mais uma contribuição aí da missionária Maria Clara. Ok? Gente, para a gente finalizar nosso último tópico, só para informar vocês, o nosso encontro nacional, nós vamos promover o nosso encontro nacional nos dias 4 a 8 de novembro, no CIEM, no Rio de Janeiro. Dessa vez nós vamos abrir o encontro não só para os nossos coordenadores estaduais, mas também para coordenadores locais, né? Que quem faz a coordenação do PEP nas igrejas, e até mesmo missionárias e missionários facilitadores que tenham essa disponibilidade e possam dedicar esse tempo também para estarem conosco ali no Rio de Janeiro. Nós teremos à nossa disposição o espaço de hospedagem da Junta de Missões Mundiais, alguns já conhecem, né, já estiveram hospedados lá em encontros anteriores, e dessa vez nós conseguimos também um espaço de hospedagem do CIEM. Então, o CIEM também tem alojamentos masculinos e femininos, e nós vamos também poder utilizar esse espaço de hospedagem do CIEM, por isso nós estamos abrindo um pouco mais as vagas, né? No geral, nas casas da Junta de Missões Mundiais, nós conseguimos chegar a ter cerca de 35 vagas, né? Agora, com esse espaço do CIEM, nós vamos conseguir chegar próximo a 60 vagas, né? De 60 a 65 vagas para o encontro nacional esse ano. Então, por isso, estamos abrindo essa possibilidade da participação, além dos nossos coordenadores estaduais, também de coordenadores locais do PEP, né? Aqueles que coordenam o PEP na igreja local, e até mesmo missionários e missionários facilitadores, tanto do PEP quanto do PEP Crescer, são nossos convidados, então, a participarem na medida que tiverem essa possibilidade. Então, ampliamos um pouquinho mais as vagas, mas são vagas limitadas. Então, assim que nós abrirmos
as inscrições para o Encontro Nacional. Vamos mandar para vocês aí o link com todas as informações. Então, os primeiros que forem se inscrevendo vão preenchendo essas vagas para o Encontro Nacional na cidade do Rio de Janeiro, no espaço do CIEM, né, que é o espaço ali da União Feminina, né, que é administrado pela União Feminina da Convenção Batista Brasileira, né, que é ali o Centro Integrado de Evangelismo e Missões, que é o espaço do antigo IBER, né, no Rio de Janeiro. Então, nós estaremos ali nesse espaço no dia 4 a 8 de novembro, no nosso Encontro Nacional de 2026. Alguma pergunta sobre a agenda do Encontro Nacional? Nós jogamos para novembro, nós geralmente a gente faz em outubro, nós jogamos para novembro por causa das eleições desse ano, né? Teremos eleições primeiro e segundo turno no mês de outubro, e nós queremos então jogar o encontro um pouquinho mais para frente, porque tudo indica que os encontros, as eleições serão um pouco acaloradas, né? Aí nesse ano. Então, nós já tivemos a experiência, né, no mês de novembro, né? Quando saímos com uma camiseta do Pepe que era amarela, se não me engano, né? E tivemos até assim, uma dificuldade, porque encontramos o pessoal de camisa vermelha, né? Então, foi assim, um tanto quanto ali embaraçoso naquele momento, né? Não, eles são de um projeto. Eu me lembro que uma das pessoas falou, não, eles são de um projeto e tal, né? E aí não tivemos maior dificuldade. Então, por isso, jogamos o encontro para novembro, né? Para termos um pouco mais de liberdade de mobilidade, né? Para desenvolver as nossas atividades. Ok? Alguém tem alguma pergunta, dúvida, comentário? Eu só queria falar obrigada, porque se o senhor tivesse marcado entre os 2 turnos, eu não tinha nenhuma chance de ir. Mas como o senhor marcou em novembro, acho que vai dar certo aí, se Deus quiser. Traz o palmeirense. Ixi! Fala, oi. Oi. Oi, tudo bom? Pastor, só me recorde qual é mesmo o aeroporto mais próximo, porque esse ano eu estou orando para ir com a família, né? O aeroporto mais próximo é o Santos Dumont, né? E são 2 aeroportos, né? Infelizmente, por uma mudança que foi feita aí na questão da aviação no Rio de Janeiro, os voos para o Santos Dumont são um pouco mais limitados agora, e boa parte dos voos do Brasil estão indo para o Galeão, né? Mas tem ônibus lá. Mas do Galeão você tem ônibus que deixa você lá no metrô, no Rio, né? Lembrando que o CIEM fica próximo da estação Uruguaiana do metrô, Uruguai, né? Uruguaiana lá no centro. Da estação Uruguai no metrô, então você pode descer na estação Uruguai, você vai caminhar 1 quadra ou 2 e você já está na porta do CIEM, né? Então você pode pegar o ônibus lá no aeroporto Galeão e descer numa das estações do metrô, e dessa estação do metrô chegar na estação Uruguai, que é próximo lá, fica 2 quadras, se não me engano, lá do CIEM, no Rio de Janeiro, né? E aí depois a gente vai compartilhando os detalhes, né, de chegada de cada um e o caminho que cada um vai poder fazer para chegar ao nosso encontro, ok? Mais alguma pergunta, comentário? Senão vamos orar finalizando. Pastor? Sim? Oi. Oi, Paloma, tudo bom? Dia. Oi, Paloma. Para quem não sabe, Paloma fala lá do Amazonas. Me chamo Paloma, tá eu e a Rayane aqui do Amazonas. Sim. Bom rever algumas pessoas aqui, algumas não conheço pessoalmente, mas algumas a gente já conhece pessoalmente, é um prazer para a gente. E a gente está com saudade de cada um. Duas perguntas, na verdade, pastor. É sobre a inscrição. Quanto já tem um valor da inscrição e se essas inscrições serão de forma parcelada ou será pago ela de uma vez? Como é que será? Sim, nós ainda não fechamos o valor da inscrição. Geralmente a gente procura não fazer um valor muito distante do valor anterior, né?
Então, a gente está fazendo esse cálculo matemático ainda, né? E, lógico, sim, se você fizer a inscrição com antecedência, você pode fazer o parcelamento desse valor da inscrição, né? Que a gente pode fazer por boleto bancário, para quem vai fazer o pagamento, né? Aí pode ser CNPJ, CPF, né? Aí cada um pode dar a dica, né? Se a igreja vai pagar a inscrição, ou se a instituição vai pagar, se alguma instituição vai fazer esse aporte, nós podemos fazer esse parcelamento em boleto pelo CPF, né? Ou, perdão, pelo CNPJ da instituição, ou pelo CPF da pessoa que vai, né? Aí também pode fazer esse parcelamento do valor da inscrição, né? Ele não vai ser tão alto, mas vai ser compatível ali com aquilo que a gente procura administrar, né? E, geralmente, a gente divide a despesa do encontro, uma parte dessa despesa é feita pela ABIA, né? E a outra parte, então, vem dessa inscrição, né, que cada um faz, pagando, então, o valor da inscrição. Geralmente, a gente procura dividir ali entre 40% a 60%, né? 40% do valor pago pelo participante e 60% pago pela ABIA, né? Então, geralmente, é essa conta que a gente faz. Tanto que no nosso orçamento entra lá um valor dedicado ao encontro nacional, né? No ano passado, nós não tivemos o encontro exatamente porque, da nossa parte, não tínhamos o caixa para fazer o aporte de cobertura do encontro, né? Então, por isso, jogamos para 2026, que aí sim, esse ano, com a graça de Deus, teremos esse aporte para fazer esse pagamento aí de parte da despesa do encontro nacional, para não ficar oneroso, né, para os irmãos que já têm que pagar passagem aérea, despesa de viagem, né? Então, a gente procura sempre equilibrar um pouquinho essa conta para não ser muito pesado para a participação dos irmãos. Ok? Entendi. Obrigada, pastor. A gente está aqui no processo de compra de passagem, mas está um absurdo de caro. Sim, estamos orando, né, tá pedindo a direção de Deus. A gente fica aqui bem isolado no Amazonas, então eu acredito que também alguns aí estão com alguma dificuldade. Então, para a gente aqui, a gente só consegue sair se for de avião. Com certeza. Vocês não têm outra opção. De ônibus, né? Então, estamos orando, pedindo a direção de Deus. Eu creio que Ele vai abrir essas portas aí para a gente viajar. Sim. Encontrar vocês aí, Paulo, tá bom? o que seria interessante orientar o pessoal não comprar passagem apenas por aplicativos como Decolar ou outros assim, mas é interessante baixar os aplicativos da Latam, da Gol e da Azul e pesquisar diretamente nesses aplicativos, direto com as empresas aéreas, o que pode custear bem mais baixo aí o valor da passagem que os irmãos comprarem de forma parcelada também. Eles parcelam e não comprar diretamente apenas pela Decolar. Porque tem muita gente que pensa que a Decolar vende barato sim, porque eles compram pacotes fechados de passagem, às vezes até o voo completo. Mas quando a gente compra direto com a companhia aérea, automaticamente você consegue preços melhores e também você consegue parcelar também as compras. A gente tem tido essas experiências aí por conta das viagens do PEP Brasil que a gente tem que fazer para dar suporte e aporte também aos estados que estão sem coordenadores e treinamentos também. Quando a gente compra pelo aplicativo da Latam, da Gol ou da Azul, a gente consegue comprar com preço bem mais barato. Então, baixando os aplicativos e pesquisando, eu acho que consegue um preço melhor. Sim. Com antecedência, né, as companhias aéreas também promovem promoções, né? Aqueles preços promocionais que eles lançam de final de semana, de madrugada, às vezes alguns dias que eles abrem, né? E aí no aplicativo é que você tem melhor acesso para essas promoções dessas 3 companhias aéreas que o pastor Jurandir mencionou, né? Então está ali acompanhando, ali de olho, que geralmente aparecem boas oportunidades. Até uma coisa que a gente poderia fazer aqui também, porque nem sempre a gente está online, acessando. Eu, pelo menos, eu tenho às vezes não consigo.
se algum tiver entrando, vê uma promoção, joga aqui no grupo. Ó, gente, a passagem tá assim, não sei, né? Uma empresa fazendo promoção, para a gente ficar mais, né, em alerta. E a gente vai compartilhando. E também jogar o alerta lá no grupo de coordenadores, né? E também, se tiver alguém no grupo que tem interesse e puder ajudar quem tem dificuldade, também seria bom. Sim, ótimo. Ok, muito bom. Né? Então, é isso que nós temos a compartilhar com vocês, né? Os novos projetos, o Encontro Nacional, né? Palavra do pastor Jurandir, que nos abençoou. Então, estamos muito felizes, alegres pela participação de todos, né? E queremos que Deus esteja abençoando todos, né? Na execução do nosso programa esse ano, né? Pastor Paulo, queria tirar uma dúvida. A Paloma é do Amazonas, de que cidade? Eles trabalham a partir de Manaus. Em Manaus, Paloma? Sim, sim. A partir de Manaus, elas vão subir no Rio, descer no Rio, né? Depois, por favor, se o senhor puder, Comério, passar meu contato para ela, passa? Sim, a gente passa, pode deixar. Eu compartilho, sim. Tá bom? Tá. Obrigada. Mas o pessoal pode abrir a câmera para a gente tirar uma foto? Rapidinho. Silvane, por favor. Eu quero só agradecer, né, e me apresentar também, que a maioria dos irmãos não me conhece, eu sou aqui do Maranhão, São Luís, entrei no ano passado,